dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, a Suprema Corte de Justiça do Brasil contra-atacou ontem as medidas de Donald Trump, sobretudo a Lei Magnitsky, usando uma estratégia que ainda não tinha sido percebida pelo Império, por assim dizer. Enquanto os americanos comemoram a utilização dessa lei contra o Brasil, o Supremo Tribunal Federal usa uma estratégia de, em caso de desrespeito à ADPF, que foi promulgada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de proibir que leis estrangeiras sejam utilizadas em território brasileiro para sancionar instituições brasileiras como os nossos bancos, o Supremo prepara uma reação extremamente forte, que será sancionando bancos e investidores norte-americanos no Brasil. Bancos como JP Morgan, Citibank, Bank of America, todos esses bancos estão na mira, fora uma lista de financiadores de Donald Trump, que você vai ver nessa reportagem que o Blog da Cidadania preparou para você. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após entrevista concedida pelo magistrado ao jornal americano The Washington Post nesta segunda-feira, 18 de agosto. Em publicação na rede social X, Eduardo chamou Moraes de psicopata e afirmou que o ministro desafia Trump, em referência às sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao magistrado. Na entrevista, Moraes afirmou que não recuará diante da pressão internacional e das sanções aplicadas pelo governo Trump, que o acusam de promover uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo. As sanções incluem bloqueio de bens nos Estados Unidos e proibição de transações com americanos. O ministro rebateu as críticas, dizendo que suas decisões seguem o devido processo legal e que a sua atuação visa proteger a democracia, afirmando que o Brasil enfrenta a doença da autocracia e que seu papel é aplicar a vacina contra ela. Durante a entrevista, Moraes mencionou Eduardo Bolsonaro ao falar sobre a campanha internacional de desinformação que teria prejudicado as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Eduardo, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, tem atuado por sanções contra autoridades brasileiras e já foi investigado no STF por desinformação e incitação contra instituições. O jornal americano The Washington Post publica hoje uma entrevista com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre as sanções impostas a ele pelo presidente Donald Trump por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes disse que as sanções não o farão recuar. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, disse Moraes ao The Washington Post, no que o jornal definiu como uma rara entrevista que durou 1 hora em seu gabinete neste mês. E continuou, abre aspas, faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido, fecha aspas. O jornal informou que entrevistou 12 amigos e colegas antigos e atuais de Moraes, muitos dos quais falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos delicados e que a maioria defendeu o ministro, afirmando que suas medidas linha dura ajudaram a preservar a democracia brasileira em um momento de ascensão do autoritarismo em todo o mundo. Mas alguns disseram que ele se tornou poderoso demais e que era culpado de excessos, colocando em risco a legitimidade da mais alta corte do país, descreveu o Washington Post. O julgamento de Bolsonaro, que integra o núcleo crucial da trama golpista que culminou com o 8 de janeiro de 2022, está marcado para o início de setembro.
O ministro Flávio Dino usou uma decisão hoje, aproveitou uma decisão hoje para passar um recado sobre soberania nacional, sobre a Lei Magnitsky, sem citar a Lei Magnitsky, lembrando que essa lei, aquela dos Estados Unidos, que foi aplicada, é uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. O Dino não precisou citar essa lei, ele usou esse caso do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, para passar o recado dele, para dizer, lei de outro país, aqui não vale, no Brasil não pode ser aplicada. Então foi um gesto de solidariedade de Dino também, de união ali, houve consultas a outros ministros, e também as vésperas aí do julgamento do Supremo, que vai decidir, vai dar um desfecho para a trama golpista, lembrando que o ex-presidente Bolsonaro é alvo desse julgamento. Os interlocutores bolsonaristas com a Casa Branca estão dizendo que os ministros que condenarem Bolsonaro vão ser sancionados, vão também sofrer essas sanções com a Lei Magnitsky. Então, hoje, o grande recado é sobre a Lei Magnitsky, embora ela não tenha sido citada na decisão do ministro Flávio Dino. Bem, aqui está a decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada ontem, que é realmente uma decisão bastante dura, mas que tem efeitos que ainda não foram totalmente percebidos, inclusive pelos agentes estrangeiros e pelos quinta-colunas brasileiros que estão lá nos Estados Unidos tentando causar problemas para o Brasil na esperança de que consigam efetuar uma chantagem contra o judiciário brasileiro para que engavete toda a ação e todas as investigações contra Jair Bolsonaro. O STF afastou a eficácia automática de leis estrangeiras no Brasil por decisão do ministro Flávio Dino, que, segundo ele, sem a devida incorporação e concordância de órgãos de soberania regrados pela Constituição Federal Brasileira, essas normas, como Lei Magnitsky e outras, não terão efeito. O ministro Flávio Dino suspende ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, mas os fundamentos do relator se estendem a casos semelhantes. Em março de 2025, liminar da Justiça do Reino Unido determinou ao IBRAM a desistência da ação no STF que pedia a suspensão dos contratos firmados entre escritórios ingleses e municípios brasileiros, Ouro Preto, Mariana, etc, etc. Com base na Constituição Federal, o relator ressaltou que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional, como deveria ser óbvio, né? A gente nem cogita de fazer uma lei para viger nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em que país for. O sistema financeiro nacional está submetido a essa decisão e, na verdade, o foco, claro, foi a decisão do tribunal inglês, né, britânico, seja como preferir, mas, na verdade, também com grande foco na questão envolvendo Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. Essa decisão de 20 páginas tem um extenso rol de envolvidos nela, porque envolve os municípios, e a decisão, no fim das contas, ela diz que, vamos lá, aqui acho que na penúltima página, conclusões executadas no Brasil mediante a devida homologação e observância dos mecanismos de cooperação judiciária internacional, conforme os artigos 105, parágrafo 1, inciso I, da Constituição Federal e 26 e 27 do Código de Processo Civil. Leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeitos em relação a pessoas naturais por atos em território brasileiro, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados, depositados e guardados, empresas que aqui atuem, entendimento diverso depende de previsão expressa em normas integrantes do direito interno do Brasil. Então, só nós podemos impor leis e decisões judiciais no Brasil. Qualquer violação aos itens 2 e 3 constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto, presume-se a ineficácia de tais leis. E é aqui nesse artigo 4º dessas conclusões que de um banqueiro da Faria Lima comentando a decisão de Flávio Dino que determinou
ontem que ordens judiciais executivas de governos estrangeiros necessitam ser homologadas no Brasil. Disse o tal banqueiro: a decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em território americano. Ok, eles podem fazer isso, mas nós podemos dizer que, por medo de receber uma sanção no território americano, eles não podem fazer nada aqui dentro. Olha, eles podem fazer qualquer coisa lá. Os bancos não podem tomar atitude nenhuma aqui, porque eles vão ser sancionados lá. Essa é a questão. É muito simples. E esse banqueiro, como a gente sabe, a Faria Lima é composta por um bando de chantagistas, por um bando de oportunistas, sequiosos por ganhar dinheiro a qualquer preço. E eles querem o quê? Que o medo que os bancos tiverem de sanções nos Estados Unidos lhes permita tomar decisões aqui dentro do Brasil. E é isso que o Dino proibiu, é tão simples, não é? É claro que eles entenderam, eles fingem que não entenderam, mas entenderam. O presidente do instituto usado por Dino contra a sanção a Moraes, que é o Raul Júnior, falou em reafirmação do STF a respeito à jurisdição da justiça brasileira, mas é tão óbvio, é tão absolutamente inquestionável essa decisão, que chega a parecer surreal que alguém questione uma decisão que diz o seguinte: olha, quem pode tomar decisões judiciais no Brasil é a justiça brasileira. Só isso. Não é? Chega a ser revoltante ter que dizer algo tão óbvio. E aí você tem os quinta-colunas, lógico, né, na imprensa brasileira, assim como você teve a matéria do Raul Júnior, você tem os analistas, os famigerados analistas da grande mídia brasileira. Dino transforma a sanção da lei Magnitsky a Moraes em crise insolúvel e bancos ficam perdidos. Eles não estão perdidos. Né? O que eles estão dizendo? Porque o banco ele pensa o seguinte: olha, se eu não cumprir a ordem do governo dos Estados Unidos aqui no Brasil, eu vou ser sancionado nos Estados Unidos. Se eu cumprir a ordem dos Estados Unidos aqui no Brasil, eu vou ser sancionado no Brasil. Acontece que não existe a possibilidade de o Brasil abolir o seu arcabouço jurídico em benefício do arcabouço jurídico dos Estados Unidos. É o nosso país, não deles. Eles podem fazer o que eles quiserem lá, mas eles não podem punir os caras lá para que eles tomem decisões aqui. Não é? É muito simples. E aí a gente tem, esse é um dos piores quinta-colunas que há no Brasil, que ele solta esse título, só o título, gente. Não coloquemos gestos de soberania acima do interesse nacional. O que esse imbecil está dizendo é que a soberania do Brasil não é de interesse nacional. Por que ele não vai catar coquinho para ser educado, né? Ato dentro da lei o precedente esdrúxulo, o que dizem especialistas sobre a decisão de Dino. O Flávio Dino decidiu o que decidiu e a decisão do Dino abre precedente para que sanções impostas pela lei Magnitsky contra Moraes não tenham efeito no país, de acordo com especialistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo. O advogado Daniel Toledo, especialista em direito internacional, explica que Flávio Dino ratificou o que já estava decidido. Flávio Dino decidiu que já estava decidido, decidiu que leis internacionais não têm efeito no Brasil. Ponto. Tá? Então não precisa de muita coisa. É o que eu acabei de explicar, é muito simples. Não precisa de um especialista em direito internacional, qualquer pessoa de bom senso entende. E aqui, na imprensa, algumas pessoas entenderam onde eu ia chegar. Eu fiquei impressionado porque essa reportagem de hoje, que eu estou apresentando agora, eu escrevi na madrugada, nesta madrugada. Né? Eu levanto muito cedo para trabalhar e estou alternando meus horários de sono. E aqui muita gente percebeu algo parecido. Veja só,
Xandão versus Trump. O Supremo contra-ataca. O Supremo partiu para o ataque na mesma segunda-feira em que o Washington Post publicou imensa reportagem sobre Xandão. Pensar que Elon Musk já chamou Xandão de Darth Vader, talvez tenha esquecido que Darth Vader era o verdadeiro equilíbrio da força na guerra entre o bem e o mal. O fato é que eles viram que foi um contra-ataque, o STF pega em armas para se defender e, se necessário, contra-atacar. Aqui, a Eliane Cantanhede percebeu que é um contra-ataque. Na falta de munição do governo e de diálogo entre Lula e Trump contra os ataques americanos, quem toma as rédeas da resistência é o Supremo, buscando uma agora incerta união interna e articulando reações consensuais contra as ameaças que vêm de fora. Sem citar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, mas evidentemente a resposta a ela, Dino decidiu que leis estrangeiras não valem no Brasil e é um contra-ataque, e você já vai entender por quê. O Dino fritou o plano do Trump de asfixiar o Supremo sem tocá-lo. O Flávio Dino tornou-se protagonista de uma novidade culinária, com uma única receita. Serviu 2 pratos. Carbonizou a pretensão da Justiça do Reino Unido de interferir nas indenizações decorrentes do desastre ambiental de Mariana, e na mesma frigideira fritou, às vésperas do julgamento de Bolsonaro, a chantagem de Trump contra o Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o Supremo homologou o acordo prevendo a indenização de 170 bilhões às comunidades atingidas pelo desastre em Mariana. Insatisfeitos, municípios mineiros e capixabas se uniram a famílias afetadas para processar em Londres a BHP, empresa anglo-australiana que controla a mineradora Samarco. Estima-se que, nessa ação, a indenização pode subir a 260 bilhões. Em ação protocolada no Supremo, o IBM sustentou que decisões tomadas pelo Judiciário do Reino Unido ferem a soberania nacional, e o Dino concordou, e com isso ele tomou essa decisão. A direita e a esquerda reagem à tentativa de Dino em blindar Moraes, obviamente que a esquerda dizendo que o Dino está certo e a direita dizendo que o Dino está errado. O governo Trump reage dizendo que Moraes é tóxico e reage à decisão de Dino para blindar o colega do STF. E isso é o famoso jus esperneandi, como chamam no direito, o direito de espernear. Mas o Trump está arrancando aquele cabelo que esconde, aquele cabelo penteado para frente que esconde a sua careca, né? Os ministros do STF avaliam que a corte debaterá sanções a Moraes, mesmo com a decisão de Dino sobre o alcance da lei. Então isso vai ser debatido, e o Cristiano Zanin é o relator desse processo. A decisão do Dino ajuda Moraes, mas os bancos seguem ameaçados pela Magnitsky, com certeza. É um problema, mas as sanções aos bancos brasileiros, porque os estrangeiros que quiserem ir embora, o Brasil agradece. Agora, as sanções que, por exemplo, o Banco do Brasil, o Bradesco, que operam nos Estados Unidos, se sofrerem sanções lá, aí vem uma resposta aqui. Mas vamos ver mais alguns fatos. Enquanto isso, os norte-americanos podem ir se desacostumando do café. Americano que toma café como se fosse água, porque vai faltar. E o fato é que nós temos a reação de Dino Magnitsky e carta na manga do STF para responder a Trump. Vamos entender. A decisão de Flávio Dino, que obriga os bancos a consultarem o Supremo Tribunal Federal antes de bloquear qualquer ativo ou conta de brasileiro determinada por estrangeiros, essa não é a única alternativa no arsenal dos ministros para responder à ofensiva de Donald Trump sobre o STF. Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras, exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Bingo! Veja só, aqui tem já um início do caminho que eu trilhei na madrugada de hoje. O temor dos banqueiros com a queda de braço entre Dino e o governo Trump
é de que eles sejam sancionados, como você já sabe, e nós temos também a decisão do Dino e a reação dos bancos sobre a lei estrangeira. Os bancos avaliam o alcance das sanções imorais, estão se preocupando, mas aqui vai o que deve acontecer se houvesse, se escalar, como disse essa reportagem do Globo, essa reportagem, o temor dos banqueiros, não, essa reportagem aqui do Globo, tá? Os motivos da reação de Dina Magnitsky, a carta na manga do STF. Começa aqui. Veja bem, eu fui fazer uma ampla pesquisa durante a madrugada e fui um pouquinho mais longe que a Malu Gaspar do Globo. Lista de empresas americanas que apoiam o Trump. Esses vão ser os alvos da reação do Brasil se sancionarem os brasileiros, tá? Aqui estão os principais doadores de Trump, que vão entrar na mira do STF. Aqui são lista de empresas executivas, então é uma lista geral. Você tem Elon Musk, que investiu nas suas empresas 290 milhões, Timothy Mellon, Clínica Adelson para tratamento, Linda Mellon, Hendricks Holding, tem uma lista enorme aqui, Goldman Sachs, AT&T, PayPal, Airbnb, tem uma lista enorme de empresas que que doaram para o Trump. Os dados mostram que mega doadores desempenharam um papel importante na corrida presidencial, que são esses os alvos que o Brasil vai focar. Os bancos comerciais contribuíram muito pouco, foi 0,1%. Eu vou apresentar os dados completos para você já. Aqui eu estou só mostrando as fontes de onde eu tirei as informações. Doadores ricos compraram o governo Trump. E aqui essa matéria de um veículo dos Estados Unidos, Advancing Democracy Through Law, está traduzido, evidentemente, fala sobre como esses mega doadores estão direcionando as políticas do Trump hoje, não é? E, na verdade, muitos estão decepcionados porque o Trump está tomando atitudes que não esperavam que ele tomasse, e isso vai escalar ainda mais para o lado do Trump, lá nos Estados Unidos. Mas aqui temos uma lista das pessoas físicas que doaram para o Trump. E aqui o Elon Musk não está porque ele doou através das suas empresas, tá? Então você tem Timothy Mellon, Richard Elizabeth e tal. Eu vou falar sobre eles já, a lista dos doadores que fizeram essas doações, mega doações, que respondem por 19% da arrecadação do Trump na campanha. Ele arrecadou um total de 1 bilhão, uma fortuna incalculável. Aqui são os contribuintes individuais. Então, o Elon Musk doou 291 milhões, aí você tem vários aqui, não é? Contribuidores individuais, e aqui você tem as indústrias que contribuíram. Você teve indústria que contribuiu com 330 milhões, 293 milhões, né? Muitas indústrias que contribuíram, mas aqui, esse site, ele já antecipou a decisão do Brasil. E eu traduzi isso aqui, fiz um estudo e eu vou apresentar para você o que é que o Brasil pretende fazer. Veja só, segundo dados da plataforma Open Secrets, o setor de bancos comerciais contribuiu com 1.466.838 dólares para Trump. Pouquíssimo. O total arrecadado pelas campanhas de Trump, incluindo comitês e grupos externos, foi de 1.452.617.443 dólares. A participação das contribuições do setor de bancos comerciais nas doações à campanha eleitoral de Trump em 2024 foi de mísero 0,1%. A participação mencionada acima, porém, refere-se especificamente ao setor de bancos comerciais e não ao mercado financeiro como um todo.
O mercado financeiro mais amplo, classificado pela Open Secrets, que é uma plataforma que verifica os dados de doações para a campanha dos candidatos, o mercado financeiro mais amplo, classificado pela Open Secrets como setor de Finance, Insurance and Real Estate, que inclui bancos, seguradoras, investimentos em valores mobiliários, imóveis e outros, contribuiu aproximadamente com 280 milhões, com 607.420 dólares para a campanha de Trump e grupos de apoio no período eleitoral de 2024. Esse montante representa cerca de 19,3% do total arrecadado pela campanha, aquele 1 bilhão e 450 milhões, e já as indústrias dominaram as doações com 246 milhões de dólares. As maiores doações são de pessoas físicas do setor financeiro, incluindo o banco. Então, os bancos comerciais, como instituições, eles doaram pouco, 0,1%, mas os donos dos bancos é que são o verdadeiro alvo do STF se o Donald Trump punir os bancos brasileiros lá nos Estados Unidos por não cumprirem a lei Magnitsky aqui no Brasil, onde eles não podem cumprir lei nenhuma que não seja brasileira, não é? As maiores doações são de pessoas físicas do setor financeiro, incluindo bancos de investimento, hedge funds, corretoras, private equity, venture capital, seguros e imóveis. Esses valores representam contribuições individuais significativas, impulsionando cerca de 19% do total arrecadado pela campanha de Trump do setor financeiro amplo. Haveria multas aos bancos sediados no Brasil, como se escalar, evidentemente, o conflito e sancionar os bancos brasileiros lá, haveria aqui no Brasil multas aos bancos americanos sediados no Brasil, como Citibank, JP Morgan, Bank of America, especialmente se as multas dos Estados Unidos afetarem o sistema financeiro brasileiro. Isso seria justificado como reciprocidade e defesa da soberania. A base legal é a DPF 1178, promulgada ontem, que permite que o STF e o BC imponham punições por descumprimento, incluindo multas diárias ou suspensão de licenças para operar. Se os bancos acatarem as sanções Magnitsky no Brasil, congelando ativos de Moraes, por exemplo, eles violam a decisão do STF e vão sujeitar todos esses agentes que tenham negócio no Brasil às sanções do Estado brasileiro. O governo poderia invocar a Lei de Defesa da Concorrência ou normas do BC para aplicar sanções adicionais, como restrições a remessas de lucros para os Estados Unidos. Escala e precedentes em cenários semelhantes, porque o fato, eu vou fazer um parênteses aqui, o fato é o seguinte: quem tem empresas de monte aqui, ganhando fortunas aqui no Brasil, são os Estados Unidos. Nós não temos esse monte de empresa lá explorando o mercado deles, não, é eles que nos exploram aqui. E eles têm muito a perder aqui no Brasil. Escala e precedentes para tudo isso miram em cenários semelhantes como ações à Rússia ou à Venezuela. Países retaliaram com nacionalizações ou multas. No Brasil, com tensões elevadas desde as tarifas de Trump, analistas preveem retaliações simétricas, afetando filiais americanas para reforçar negociações. E as multas seriam aplicadas apenas às operações no Brasil, não afetando nada que aconteça nos Estados Unidos. Então seria tudo aqui. O dinheiro vai sair do que eles têm de dinheiro aqui, do que eles ganham de dinheiro aqui. Então não venham dizer que o Brasil está querendo impor as suas leis lá nos Estados Unidos. Eles que estão querendo impor as leis deles aqui no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.